Sempre que nasce uma mãe, com ela já nasce a culpa, o medo, a ansiedade. Também nascem as esperanças, a expectativa sobre a criança. Porém, quando nasce uma mãe atípica, nasce o luto, nasce a luta. E todos aqueles sentimentos que uma mãe normal tem se intensificam na maternidade atípica. E nesse vídeo eu quero conversar contigo sobre algo que ninguém fala. Não sobre diagnóstico, sobre terapias, laudos, mas sobre a mãe, a mulher que existe por detrás da mãe. Aquela mulher que sorri para o mundo enquanto chora sozinha no banheiro, que passa o dia cuidando de todos, mas que há muito tempo não sabe mais como cuidar de si mesma. E fica comigo até o final, porque eu trarei uma técnica terapêutica para auxiliar a vencer medo, culpa, ansiedade e sentimentos densos que toda mãe, atípica ou não, passa. E se tu curte temas sobre espiritualidade universalista e terapias, considere se inscrever no canal e compartilhe com quem possa gostar de ouvir sobre esses assuntos. Se você é mãe atípica, provavelmente já sentiu medo do futuro, de não estar sendo suficiente, de errar, de não dar conta. Talvez também já tenha sentido culpa por trabalhar demais, culpa por trabalhar de menos, por perder a paciência, culpa por desejar descansar, culpa por sonhar com uma vida mais leve. E talvez exista dentro de você uma ansiedade constante, uma sensação de que é preciso estar sempre alerta, sempre resolvendo algo, sempre correndo, sempre lutando. Mas hoje eu quero te mostrar uma verdade que pode mudar a forma da tua forma de enxergar tudo isso. O problema não é você. O problema é que você foi colocada numa batalha emocional diária sem receber as ferramentas necessárias para sobreviver a ela. Até tem pesquisas que indicam que o estresse de uma mãe atípica é o mesmo estresse de um soldado em campo de batalha. E vamos falar um pouquinho sobre esses desafios, porque a maternidade atípica, ela não precisa ser apenas sobrevivência. Ela pode ser transformação, ela pode ser crescimento, ela pode ser cura, ela pode ser mais um degrau para a tua evolução, tanto pessoal, desenvolvimento pessoal, quanto para a tua evolução espiritual. E muitas pessoas acreditam que a maternidade atípica significa apenas criar uma criança com autismo, TDAH, síndrome genética ou alguma deficiência, mas a maternidade atípica, ela é muito além do diagnóstico. Ela nasce no momento em que a mãe percebe que o caminho imaginado para o seu filho será diferente do esperado. E é justamente nesse momento que surge um luto silencioso, um luto que ninguém vê, porque o seu filho está vivo, porque você o ama profundamente, mas ao mesmo tempo você precisa abrir mão de expectativas que carregou, às vezes durante anos, quando o diagnóstico é tardio. E essa mistura de amor e dor costuma gerar uma enorme confusão emocional. A mãe se sente culpada por sofrer, culpada por sentir medo, culpada por se sentir triste. Muitos sentimentos não são defeitos. Sentimentos são mensagens. Estão tentando mostrar algo que precisa ser acolhido. Já a culpa, ela nasce quando acreditamos que deveríamos ter feito algo diferente. Muitas mães me perguntam onde eu errei, o que eu poderia ter feito. Será que a culpa é minha? Mas observe uma coisa, a culpa ela sempre olha para trás, ela vive presa lá no passado. Ela tenta encontrar respostas em acontecimentos que já passaram, que já ficaram. Enquanto isso, a vida continua acontecendo, o filho continua crescendo, as oportunidades e dificuldades continuam chegando e a mãe permanece aprisionada numa investigação sem fim, porque a culpa ela esgota, ela adoece, a culpa paralisa a pessoa. E existe uma diferença muito importante entre responsabilidade e culpa. A responsabilidade, ela nos ajuda a agir, a culpa nos impede de agir. A responsabilidade pergunta: o que eu posso fazer agora? Onde eu posso melhorar?
Já a culpa, ela vai te perguntar: por que isso aconteceu comigo? Por que eu estou passando por isso? Tu percebe a diferença? Uma te leva para a solução, a outra mantém você presa no sofrimento. Por isso, é tão importante. A resiliência nos ajuda a superar as adversidades, a buscar meios de melhorarmos e de olhar para o nosso presente, o que podemos fazer agora. E também existe um medo que aparece repetidamente na vida de quase toda mãe atípica. Pelo menos 99% das mães que eu converso sentem que é o medo do futuro. Quem cuidará do meu filho quando eu não estiver aqui? Será que ele será feliz? Será que será aceito? Será que conseguirá ter autonomia? Será que vai construir relacionamentos? Será que vai conseguir trabalhar? Esses pensamentos, eles podem surgir dezenas de vezes por dia. Quanto mais a mente tenta controlar o futuro, mais ansiedade ela produz. Porque o futuro é uma ilusão, ele ainda não existe. A única realidade que temos é o agora. Muitas mães acabam perdendo o presente, tentando controlar o amanhã que ainda não chegou. O seu filho precisa de você hoje, não da condição exausta de você que vive mentalmente 10 anos à frente. A ansiedade já é uma tentativa do cérebro de te proteger. Ela surge quando a tua mente começa a acreditar que precisa prever todos os perigos antes que eles aconteçam. Mas isso é impossível. Por isso, um exercício simples pode te ajudar e muito. Sempre que tu perceber a ansiedade voltando, para por um instante. Inspira profundamente pelo nariz, segura o ar por alguns segundos e solte lentamente pela boca. Pode fazer esse movimento contando mentalmente os segundos. Se você inspirar em 4 segundos, segure 4 segundos e solte 4 segundos. Se quiser fazer ainda a chamada respiração da caixa ou do quadrado, pode contar 4 segundos antes de inspirar novamente. Ou seja, inspira em 4, segura em 4, solta em 4 e segura sem ar em 4. Enquanto vai fazendo esse exercício, se concentra na tua respiração e vá se perguntando o que realmente está acontecendo neste exato momento, não amanhã, não daqui a 5 anos, mas agora. Você está segura hoje? Seu filho está seguro hoje? Existe algum perigo real acontecendo agora, nesse exato momento? Na maioria das vezes a resposta vai ser não. E isso vai ajudar o teu cérebro a sair do modo de sobrevivência. A respiração consciente é uma das ferramentas mais poderosas para interromper ciclos de ansiedade. E eu te sugiro que pratique essa respiração algumas vezes ao longo do seu dia, se você sofre com ansiedade. Porque essa respiração vai ensinar ao teu corpo o que a tua mente esqueceu, que nesse momento está tudo bem. A respiração consciente, além de oxigenar melhor o teu organismo, ela te traz para o presente. E existe outra coisa que muitas mães não percebem, que elas se tornaram especialistas em cuidar dos outros, mas esqueceram como cuidar de si mesmas. E quando isso acontece, surge a sobrecarga emocional. A mulher deixa de existir. Só sobra a função, a responsabilidade, a obrigação. Mas tu não nasceu apenas para ser cuidadora. Tu continua sendo uma pessoa. Você continua tendo sonhos ou ainda precisa ter teus próprios sonhos, as tuas necessidades, os teus desejos. Você precisa ter os seus limites, reconhecer eles, porque ignorar isso não é amor, é abandono de si mesma. E ninguém consegue cuidar bem do outro se está vazia por dentro. Por isso, o autocuidado não é egoísmo, é manutenção emocional, é abastecimento da tua alma, uma necessidade, não um luxo. Para você cuidar bem do outro, primeiramente você precisa estar bem, você precisa cuidar de si mesma. E um outro ponto na maternidade atípica é a autoestima, porque existe uma ferida silenciosa que muitas mulheres carregam sem perceber. Com o passar dos anos, deixamos de nos enxergar como mulheres completas
e passamos a nos definir apenas pelo papel que desempenhamos. Algumas mulheres deixam de ser a Ana, a Juliana, a Fernanda, a Maria e passam a ser apenas a mãe do autista, a mãe da criança especial, a mãe que precisa resolver, dar conta de tudo. E aos poucos, a identidade desaparece. A mulher começa a acreditar que o seu valor está apenas naquilo que ela faz e não em quem ela é em essência. Mas existe uma verdade que eu gostaria que tu guardasse para sempre. O teu valor não depende da evolução do teu filho. O teu valor não depende dos resultados das terapias, da opinião das pessoas. O teu valor existe simplesmente porque você existe. Tu não precisa provar que merece amor. Tu não precisa provar que é uma boa mãe. Tu não precisa carregar o peso do mundo para ser importante. E muitas vezes a baixa autoestima ela não aparece como tristeza. Ela aparece de outras formas. Quando tu te compara constantemente com outras mães, quando tu acredita que todas estão fazendo melhor do que tu, quando tu sente que não é suficiente, que você se culpa pelos erros e ignora os teus acertos, quando tu aceita críticas destrutivas como se fossem verdades absolutas, quando tu esquece de reconhecer tudo que tu já superou, então para por um instante e pensa quantas batalhas tu já venceu, quantas noites difíceis tu enfrentou, quantos momentos de medo tu atravessou e atravessa, quantas vezes tu te levanta quando achava que tu não ia conseguir continuar. Tu é muito mais forte que imagina, mas talvez tenha passado tanto tempo olhando para as dificuldades que esqueceu de enxergar tua própria coragem. E a autoconfiança, ela não nasce quando os problemas desaparecem, ela nasce quando tu percebe que é capaz de enfrentar obstáculos. Existe uma grande diferença que muitas mães acreditam. Quando meu filho melhorar, eu vou me sentir melhor, mais segura. Quando tudo estiver resolvido, eu vou confiar mais em mim. Mas a vida não funciona assim. A confiança, ela é construída durante a caminhada. Ela cresce toda vez que a gente enfrenta um desafio, toda vez que aprendemos algo novo, que superamos um obstáculo, mesmo que pequeno, toda vez que decidimos continuar. Por isso, começa a reconhecer as tuas pequenas vitórias, celebra os teus avanços ainda que pequenos, reconheça as conquistas, para de exigir perfeição. A perfeição ela não existe, mas o progresso sim, e ele merece ser valorizado. E outra dor que talvez seja mais profunda na maternidade atípica é o julgamento, os olhares, os comentários, as opiniões não solicitadas, as críticas, a rejeição de quem não conhece a tua realidade. Muitas mães carregam feridas causadas por familiares, amigos ou até mesmo pela sociedade em geral. Mas existe uma reflexão importante a ser feita. O julgamento dos outros fala muito mais sobre eles do que sobre nós mesmas. Quem vive a tua rotina é tu. Quem conhece as tuas lutas e dores é tu mesma. Quem acorda durante a madrugada é você. Quem está presente nas crises, nos desafios com a escola e também nas conquistas é você. Por isso, não entrega a tua paz emocional nas mãos das pessoas que não conhecem a tua história, a tua jornada. Nem toda opinião merece entrar no teu coração, nem toda crítica merece ocupar espaço na tua mente. Tu não precisa convencer ninguém de nada. Tu não precisa olhar para ninguém. Apenas siga fazendo o teu melhor, o que tu pode. E isso já é suficiente. E algo que pode transformar a vida e transforma a vida de muitas mulheres é a terapia. Durante muito tempo, as mães acreditaram que buscar ajuda era sinal de fraqueza, mas acontece exatamente o contrário. Reconhecer que precisa de apoio é um ato de coragem, de amor. A terapia, ela cria um espaço seguro para te olhar para as tuas dores, acolher os teus medos e compreender as tuas emoções. Ressignificar experiências difíceis, recuperar parte de nós mesmas que ficaram esquecidas pelo caminho. Muitas vezes a mãe cuida de todos, mas não tem ninguém que cuide dela. E eu mesma, apesar de ser terapeuta, tenho
uma terapeuta que me auxilia. Faço terapia semanalmente. E é claro que eu sei que não é a realidade de todas as mães, nem todas conseguem. Por isso, eu estou dedicando esse vídeo especialmente para as mães atípicas. Mas é claro, a técnica terapêutica que eu vou colocar mais adiante aqui no vídeo, ela pode ser feita por qualquer pessoa. Esteja passando por dificuldades, por problemas emocionais, situações adversas, enfim. Qualquer pessoa pode se beneficiar, mas é em especial para as mamães atípicas. E a terapia, ela pode ser um lugar onde tu não precisa ser forte o tempo todo, onde tu pode ser simplesmente humana e que tu vai ter alguém para te ouvir, para cuidar, ajudar a cuidar de você mesma. E antes da técnica, eu quero compartilhar algumas práticas diárias simples, porque a gente sabe, né, que muitas vezes na correria do dia. E antes da técnica, eu quero compartilhar algumas técnicas, algumas práticas diárias simples, porque muitas vezes na correria do dia a gente precisa, entre uma terapia e outra, entre uma vivência e outra com as nossas crianças, a gente pode, né, ter em mão algo simples e prático para nos auxiliar numa autoterapia. E a primeira delas é a escrita terapêutica. Ter um caderno, um diário e ali você escrever tudo o que sente, sem censura, sem julgamento, sem preocupação com a gramática, apenas colocar para fora, escrever num caderno, num diário. Isso te ajuda a largar aquela energia também. E a segunda é a gratidão consciente. As pessoas não têm ideia de como a gratidão pode ser eficiente. Tu pode começar ao acordar agradecendo por tudo que tu tens, pelas coisas boas na tua vida, até mesmo uma xícara de café, um copo d'água. Olhe para a luz, agradeça pela casa que tens, por mais simples que seja teu conforto, agradeça. Pratique o exercício da gratidão por tudo ao teu redor, pelas pessoas que tu convive, pela oportunidade de ser mãe, até mesmo pelos desafios, porque os desafios eles vêm como aprendizado para nos ajudar a ir para o próximo nível emocional enquanto ser humano. Antes de dormir, também feche seus olhos e agradeça pelo que ocorreu de bom, pelo aquilo que você tem. E daqui uns dias praticando a gratidão, vem aqui e me conta como o teu dia vai ser melhor. Como tu vai aliviar, como que tu melhorou as tuas emoções. Como que tu trouxe alegria para a tua vida, que é outra coisa que a gratidão nos traz. E a terceira dica é a respiração consciente, né? Como eu falei um pouquinho antes, né? Tem a respiração do quadrado, que é chamado da caixa, né? Que é inspirar, contando alguns segundos, que fica confortável para você, trancar a respiração naqueles mesmos segundos, depois soltar, ficar sem respirar pelos mesmos segundos. Pode ser contando até 4, o quanto mais for confortável para você. Outra prática é um diálogo interno amoroso. Observe como você fala consigo mesma. Você se trata com carinho ou você se critica constantemente? Comece a falar consigo da mesma forma que falaria com uma amiga querida. E é claro que falando de técnicas terapêuticas, tem uma que inclusive eu sou mestra e foi um divisor de águas na minha vida, porque lá atrás eu tomava remédio para ansiedade crônica todo dia. Quando eu saía para trabalhar, eu precisava colocar debaixo da língua. E essa técnica é o Reiki. Ele é uma técnica terapêutica onde tu recebe energia através das mãos, ou tu passa, né, para outra pessoa, ou ainda se auto-aplica. O Reiki é uma técnica que qualquer pessoa se formar em reikiano e passar energia para si, para o seu ambiente e até mesmo para as nossas crianças, para um sono mais tranquilo, para auxiliar a acalmar, enfim. É uma qualidade de vida que, para mim particularmente, transformou a minha vida. Eu sempre digo que tem a Regina antes do Reiki e a Regina depois do Reiki. E se tu quiseres saber informação sobre o Reiki ou outras técnicas integrativas que você mesma pode fazer em você, me chama e eu te conto um pouquinho mais. Eu também tenho cursos presenciais e online de Reiki e outras técnicas. E também é importante falar na rede de apoio. Nenhuma mãe deveria caminhar sozinha, mas muitas tentam, porque acreditam que pedir ajuda é fracassar. Mas não, significa reconhecer os seus limites. E reconhecer os seus limites é um ato de sabedoria. Busque pessoas
que possam caminhar ao teu lado, que possam te ouvir, familiares, amigos, outras mães atípicas, grupos de apoio, profissionais. Permita receber ajuda. Você não precisa carregar tudo sozinha. A força não está em suportar tudo. A verdadeira força está em saber quando compartilhar o peso. E talvez uma das perguntas mais importantes seja: como transformar a dor em crescimento? E a resposta está na forma como você escolhe olhar para a sua história. Isso não significa negar os desafios, nem fingir que tudo é fácil. Significa compreender que a jornada não é apenas sobre dificuldades, é sobre também aprendizado, sobre evolução, sobre amor, sobre transformação. Muitas mães descobrem forças que jamais imaginavam possuir. Desenvolvem empatia, resiliência, sensibilidade, capacidade de amar sem condições. A maternidade atípica muda vidas, mas ela não precisa destruir a sua identidade. Ela pode revelar a sua melhor versão, potencializando as suas qualidades, exaltando o que você tem de melhor em você. E agora então vamos para a nossa técnica terapêutica. É uma técnica chamada Aura Master, que eu uso muito e ela tem por objetivo deletar, transformar as emoções, a nossa energia, fazendo uma limpeza profunda no nosso campo emocional, mental, trazendo clareza, trazendo paz. Por isso é comum durante a técnica que tu sinta sono, tu sinta até uma tonturinha, uma leve moleza, é normal. Essa técnica eu vou te conduzindo. Durante a técnica nós vamos dar toquinhos no peito, na região do peito. Em alguns momentos nós vamos esfregar as mãos, vamos colocar as mãos sobre a cabeça. Nós vamos também repetindo frases, conforme eu vou falando, você vai repetindo. Eu vou ser o teu espelho. Tudo que eu fizer, você faça junto. Mas é importante durante a técnica, quanto mais tranquila você estiver, quanto mais presente você estiver na técnica, mais ela vai surtir efeito. Por isso, reserve agora uns 20 minutos para que você possa ficar sozinha, quietinha e se dedicar a esse momento. Então, antes de começar, eu vou pedir para você que pense na sua maior dificuldade. Inclusive, se quiser pausar o vídeo, pegar um papel e uma caneta e anotar o que você está passando de mais difícil hoje. Pode ser uma situação, pode ser uma emoção como ansiedade, seu maior medo, enfim. Você vai definir algo que está te incomodando muito e vai dar uma nota entre 0 e 10. Perceba que 0 seria como se não te incomodasse em nada essa emoção, essa situação. E 10 é aquilo que está explodindo, que é um incômodo terrível. Pode ser até mesmo ligado, né, à nossa maternidade, ao nosso filho, às dificuldades que a gente sente que tem com ele. Enfim, você vai elencar algo para trabalhar nessa técnica. Eu te convido a fechar os olhos, aí inspirando e expirando lenta e profundamente por alguns ciclos. Não pense em nada, não queira nada. Te concentra na respiração, que deve ser lenta e profunda. Inspire bem profundo, solte o ar. E agora, com a ponta dos dedos, nós vamos começar a fazer uma massagem, ó, no alto da cabeça. Nós vamos massageando toda a cabeça, até lá a nuca. Enquanto massageia, vai sentindo o ar que entra, o ar que sai. Vem pelas laterais da cabeça, pelas têmporas, até chegar aqui na testa, vai massageando. Massageia toda a cabeça. Depois repita mais um ciclo. Vai inspirando, expirando. Fazendo essa massagem, que nós vamos ativando alguns pontos energéticos da nossa cabeça. Têmporas, testa. Depois, nós vamos dar toquinhos com a ponta dos dedos, ó. É outro tipo de massagem. Vai batendo, ó. Dando batidinhas em toda a cabeça.
até a nuca, laterais da cabeça, têmporas, testa. Inspira, respira lenta e profundamente. E vamos tocando mais um ciclo, dando toquinhos com a ponta dos dedos em toda a cabeça. Têmporas e testa. Depois, nós vamos esfregar uma mão na outra até elas aquecerem. Quando sentir que elas estão quentinhas, nós vamos colocar elas em concha no alto da cabeça. E tu relaxa, relaxa os braços. Se for difícil para você ficar em alguma posição, você pode apoiar os cotovelos numa mesa ou ainda ficar com os braços abaixados, mas só se concentrando como se estivesse fazendo a posição. Porque às vezes você pode ter alguma limitação, então você fique de olhos fechados, imaginando que está fazendo essa posição. Até mesmo se não puder repetir audivelmente as palavras, você pode repetir mentalmente, conforme virá a seguir. Aí nós vamos inspirar bem profundo. Quando soltar o ar, vamos relaxar as mãos. E repete comigo, tô viva. Agora a gente vai inspirando profundo. Quando inspirar, vai reter o ar e vai começar a passar as mãos no corpo, ó. E quando soltar o ar, vai relaxando o corpo, exclamando, como é bom sentir meu corpo cheio de vida. Como é bom respirar. Vai tocando no teu corpo, sentindo, inspirando profundo. E solta o ar falando, como é bom viver, sentir meu corpo todo se mexendo, cheio de vida. Te abraça. Te dá um abraço bem apertado e solta o ar. Como é bom sentir meu corpo perfeito. Inspira profundo. E solta. Como é bom viver. Inspira profundo, solta o ar relaxando. Agora, com uma das mãos, a gente vai dar toquinhos no centro do peito, bem na altura aqui do coração. Eu vou tocar mais em cima, mas é bem na altura do coração, você pode dar os toquinhos, nessa região aqui. E aí, enquanto você vai tocando, você repete comigo. Eu ativo a força da minha supraconsciência. Eu ativo a verdade da minha alma. Eu sincronizo com a força da minha missão. E sincronizo com o meu verdadeiro eu. Eu sincronizo com a força da vida. Eu ativo a força da minha coluna de luz, do meu estado elevado. Eu convoco a força da minha coluna de luz. Eu convoco a energia vital, a qual eu tenho direito. Eu convoco toda a vitalidade que a minha alma merece. Relaxe as mãos, inspire e expire por alguns ciclos, lenta e profundamente, enquanto percebe a energia do teu corpo, as sensações. Depois seguimos com a mão em concha, toquinhos no centro do peito. Repita: meu corpo está tudo bem. Meu corpo, estamos juntos em harmonia. Meu corpo, não precisamos resistir a essa luz. Meu corpo, essa luz é alimento de cura. Corpo, somos um time.
Somos uma equipe recebendo nossa luz. Estamos bem? Está tudo bem. Podemos confiar neste processo. Relaxa, respira. Agora eu vou pedir para te lembrar aquela emoção, aquela situação que eu pedi para te separar, até mesmo para te anotar antes de começarmos a técnica. Tu vai olhar para aquela situação, vai sentir dentro do teu peito o que aquela sensação, aquela situação causa, qual a sensação, qual a emoção, se é medo, sinta o medo dentro de você, se é ansiedade, lembre dos momentos que mais causam ansiedade, lembra da situação difícil. E tenta sentir. Se tu não sentir a emoção, pelo menos faça um filme por alguns segundos. Depois de você lembrar, pensar na dificuldade, nós vamos fazer uma sequência de toquinhos. Vão ser 3 toques assim, ó. 1, 2, 3. Você vai fechar as mãos, inspira bem profundo, subir os ombros, reter os músculos e quando soltar o ar, você vai soltar de uma vez só. Depois de novo, ó. 1, 2, 3, inspira. Depois de novo, 1, 2, 3 e... No momento que nós vamos fazer essa sequência, você não vai pensar em nada. Agora você não pensa mais em nada, só repete comigo, eu vou contando só para mim não me perder nas sequências, tá? Mas você só pratica e se concentra nas sensações e na tua respiração, certo? Vamos para a primeira sequência. Mão em concha. 1, 2, 3. Inspira. De novo. 1, 2, 3. Inspira. Mais uma vez. 1, 2, 3. Inspira. E solta. Agora você respira um pouquinho. Pode dar alguma sensação no corpo. Pode dar um sono, um cansaço, é normal, um relaxamento. Eu faço um pouquinho mais acima por causa do microfone, mas você pode fazer bem aqui no meio, os toques. Entre toques e outros fica somente te concentrando nas sensações do teu corpo. E vamos para mais uma sequência. Vamos lá. 1, 2, 3. Inspira. Solta. De novo. 1, 2, 3. Inspira. Solta. Mais uma vez. 1, 2, 3. Inspira. Solta. Relaxa, respira. Não pense em nada, não queira nada, só te concentra nas sensações do teu corpo, no ar que entra, no ar que sai. Mais uma vez, vamos para outra sequência. 1, 2, 3, inspire, solta. De novo. 1, 2, 3, inspira, solta. De novo. 1, 2, 3, inspira. Solta, relaxa, sente teu corpo, tua mente, tuas emoções. E vamos para uma última sequência desses toques. Vamos lá? 1, 2, 3, inspire, solta. De novo. 1, 2, 3, inspira, solta. De novo. 1, 2, 3, inspira, solta. Relaxa, respira. Inspire, expire. Agora com a mão em formato de concha,
Vamos dar batidinhas constantes no centro do peito, suaves. Olhos fechados e repita comigo. Há uma força dentro de mim que representa o Criador maior. Eu ativo e consagro esta força. Eu ativo e consagro esta luz. Eu também sei que existem outras forças dentro de mim. Forças que não representam o Criador. Continue com os toques. Forças que não combinam com a matriz original. Porém, eu sou filha do Criador. Eu tenho o DNA do Criador. E por isso, tudo que não vem da criação original, eu deixo ir. Eu decido e peço que saiam todas as forças que não combinam com a minha origem. Relaxa a mão. Pode continuar com a mesma mão ou ainda trocar. Nós vamos agora com o dedo indicador e o médio dar toquinhos bem entre as sobrancelhas. E enquanto dá os toquinhos, vai repetindo. Minha origem é luz. Minha origem é amor. Minha origem é liberdade. Somente o que é luz fica comigo. Somente o que é luz e amor ficam comigo. Somente o que é luz, amor e liberdade ficam comigo. Que toda sombra seja iluminada. Que se retire e me deixe. Que toda amargura seja iluminada. Que se retire e me deixe. Que toda dúvida seja iluminada. Que se retire e me deixe. Relaxa a mão. Sente as sensações do corpo. E agora, com a mão em concha, seguimos com os toquinhos e repita comigo. Eu sou parte do universo. Eu sou luz em expansão. Eu sou tudo que posso ser. Permito que tudo em mim se regenere na matriz original. Permito que tudo em mim se recicle na matriz original. Permito que minha matriz original seja ativada. Permito ser tudo que nasci para ser. Permito me expandir o tanto quanto o meu eu divino permitir. Que toda a luz do Criador maior renove as minhas forças. Que toda a força da matriz divina energize as minhas células. Que toda a força da matriz divina clarifique a minha consciência, ativando e renovando, ativando e renovando, ativando e renovando. Luz, amor e liberdade. Luz, amor e liberdade. Luz, amor e liberdade. Relaxa as mãos, inspire, expire. Fica por alguns instantes percebendo as sensações do corpo, o ar que entra, o ar que sai. E agora esfregamos uma mão na outra, colocamos no peito, uma em cima e outra embaixo. Repita comigo. Gratidão, corpo.
Está tudo bem. Agradeço esta cura. Pode aceitar essa luz. Pode confiar nesta cura. Agradecemos a matriz original por renovar nossa frequência. Estamos em harmonia luminosa. Está tudo bem. Estamos em sintonia com a matriz original. Estamos em harmonia com a matriz original. Somos um time. Que tudo se eleve à matriz original. Deixe ir o que precisa ir. Deixe ir o que pode ir. E tudo que ficar, se eleve à matriz original. Gratidão. Agora, mais uma vez, esfregamos as mãos e a gente vai tocar em cada parte do nosso corpo e entrar no sentimento de gratidão por cada órgão, por cada sistema do nosso corpo que trabalha incessantemente 24 horas por dia, sem parar, e que muitas vezes a gente não tira um momento para dedicar amor e gratidão. Então agora é o momento. Dedique gratidão ao teu corpo, gratidão cabeça, gratidão cabelo, gratidão cérebro, neurotransmissores, couro cabeludo, gratidão, glândulas, pineal, hipófise, todas as glândulas do corpo, gratidão. Gratidão testa, têmporas, olhos, gratidão visão, gratidão sistema respiratório, gratidão pele, pelos e poros do corpo, gratidão, sistema auditivo, boca, dentes, língua, garganta, pescoço, gratidão. Gratidão aos ombros, braços, cotovelos, antebraços, pulsos, mãos, dedos e as unhas das mãos, gratidão. Pulmões, coração, gratidão aos seios, gratidão ao esôfago, a todo o sistema digestório, gratidão. Gratidão ao sistema urinário, reprodutor, gratidão. Gratidão a cada órgão interno e externo, a coluna, cada disco e nervo da coluna, nervo ciático, nádegas, coxas, joelhos, panturrilhas, tornozelos, pés, aos dedos e as unhas dos pés, gratidão. Gratidão, inspire, expire. Internamente, vai fazendo um raio-x no teu corpo e dedicando gratidão a cada órgão, cada pedacinho do teu corpo, cada líquido do teu corpo. Dedique gratidão. Esse é um momento para você agradecer pela sua existência. E se você já agradeceu, então, para finalizar, inspira bem profundo e solta. Luz! Respira um pouquinho. Mais uma vez, inspira profundo e solta. Luz! Uma última vez, inspira profundo e solte. Luz! Se quiser ficar por alguns instantes nessa sensação, percebendo o teu corpo, e também é um ótimo momento para refletir sobre teus pontos positivos, sobre as coisas que tu almeja, e espero que você reconheça o ser iluminado que você é, a força que você tem e nem sabe. E até o próximo.